Todo produtor rural sabe o quanto uma boa parceria é importante. Já imaginou ter esse apoio quando os novos desafios chegarem? Para plantar, para produzir e para crescer. Você tem a nossa parceria e também assessoria especializada para realizar os seus projetos e garantir o futuro do seu negócio. Pode sempre contar com a gente. Banco do Brasil, o seu maior parceiro no agronegócio. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma live da revista Globo Rural. Agora são 5 horas, 4 minutos. Estamos começando a terceira e última live do prêmio Melhores do Agronegócio, um ranking setorial que a Globo Rural elabora há 16 anos e neste ano premiou aí as 24 empresas, as melhores em 24 categorias, então 24 empresas, e hoje nós temos aqui representantes de algumas delas. Representantes de empresas que atuam em segmentos que estão no dia a dia da população brasileira e também fora do Brasil. Eu vou conversar aqui com alguns executivos da indústria de café, da indústria de arroz, feijão e também de frutas, flores e hortaliças. Você que está chegando agora está muito convidado já para participar e mandar perguntas aqui para os nossos convidados. A gente interage ao vivo. Já quero dar aqui uma boa tarde e boas-vindas a Sandra Sena, que já está mandando um alô ali pelo Facebook, a Fábio Nunes também pelo YouTube, e você que está nos acompanhando pelo LinkedIn, YouTube ou Facebook da revista Globo Rural, fique à vontade, mande aí nos comentários sua pergunta, seu alô. É sempre legal saber de onde você está falando para a gente interagir aqui. Vamos começar então. Quero chamar aqui primeiro o representante da empresa campeã na categoria de indústria de café. Não poderia ser outro, na verdade tem outras, mas ela já ganhou 10 anos essa premiação, a Três Corações. Estou falando de Danísio Barbosa, diretor da Três Corações, que está conosco. Seja muito bem-vindo, Danísio, boa tarde, parabéns, né? Você que participou da premiação, inclusive, entrando conosco ao vivo na semana retrasada, se eu não me engano, né? Boa tarde. Muito boa tarde, Cassiano, muito boa tarde a todos que estão acompanhando a live. Sim, eu participei do evento, foi um grande prazer, né? Já são vários anos consecutivos com a Três Corações sendo premiada. É um orgulho para nós, é um orgulho para os nossos colaboradores, para os nossos acionistas, para o nosso conselho, esse tipo de reconhecimento. Obrigado, Ezequiel. Agora o nosso próximo convidado, um representante de uma empresa que também já é biotricampeã, se não me engano, vamos saber dele já. É o Ezequiel Castilho, que é gerente da Agroterenas, frutas, flores e hortaliças, campeã dessa categoria neste ano. Boa tarde, Ezequiel. Você está falando de onde? É Nordeste, se não me engano, é Nordeste, né? Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, Cassiano. Ah, não, você está em São Paulo, então você está em casa, aqui está no Sudeste. Próximo a Ourinhos, Bauru, Marília. Está do lado. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar conosco e separar esse tempo. E o nosso terceiro e último convidado é o Flávio Vargas, diretor de Relações Internacionais da Camil Alimentos. Camil, que ficou em segundo lugar na categoria Alimentos e Bebidas, né? A primeiro lugar foi a Bem Brasil, que não pôde enviar o seu representante, por isso a gente chamou aí o Flávio, que está representando muito bem a Camil. Você está falando do Sul, imagino, Flávio, eu estou errado. Não tô aqui de São Paulo, que é onde que fica a nossa sede. O Sul todo mundo forte, em São Paulo, então. É muito forte
nas indústrias, mas a sede fica aqui em São Paulo. E é um prazer, né, primeiro ter sido convidado e ter a honra aí de participar aqui nessa premiação aqui da Globo Rural. E aproveito também aí para cumprimentar não só você, Cassiano, mas também o Denísio e o Ezequiel aí para participar desse bate-papo. Legal, obrigado, Flávio. Quero convidar de novo e já dar uma boa tarde aqui para a Fabiana, também que está mandando um alô aqui pelo Facebook, a Mônica, Paulo Fernandes, que está sempre nos acompanhando em todas as lives, Paulo Fernando dos Santos Sobrinho pelo Facebook, e convidá-los aí a interagir com os nossos convidados, mandar suas perguntas. Estamos falando aqui com representantes de empresas, como eu disse, que estão no dia a dia da população, né? Eu sei que todas elas estão do agronegócio, a gente está falando de alimentos, energia, fibras, mas nessas três em especial aqui, a gente está diariamente convivendo com esses produtos processados, enfim, comprados, produzidos por essas empresas. Eu quero começar, inclusive, falando do tema que a gente vai abordar aqui, que é consumo no pós-pandemia, mas também não tenho como deixar de falar do que aconteceu nesse ano 2020 tão atípico. A gente gosta sempre de trazer um pouco da realidade dessas empresas, o espaço é para isso, para a gente mostrar como as empresas conseguiram se reinventar e atravessar esse ano tão turbulento como foi 2020. Eu queria começar, inclusive, falando sobre isso com o Ezequiel, que atua no setor de frutas, flores e hortaliças. Eu imagino que para frutas e hortaliças não tenha corrido tempo ruim, né, Ezequiel? Mas para flores já não foi bem assim, não foi tão boa a história, imagino, né? Boa tarde. Cadê o Ezequiel? Estou escutando aí. Tá, vocês estão me escutando? Alto e claro. Bom, primeiramente você comentou da Agroterenos, a gente está indo para o 5º prêmio, é o 4º seguido, né, que a gente está recebendo aí da Globo Rural. Estou muito satisfeito, feliz, né, com essa premiação renomada aí no setor. Bom, a Agroterenas, ela é uma produtora de citros, né? O estado de São Paulo é o maior produtor de citros do país, é o maior produtor de citros do mundo, o Brasil é o maior produtor. Basicamente, aqui, a laranja que é produzida no estado, 85% vai para a indústria, né? A gente é o maior exportador de suco concentrado ou fresco no mundo, né? De 5 copos, 3 copos de sucos são oriundos do Brasil. E boa parte dessa fruta vai para o mercado interno. Com relação a esse ano, a gente teve uma condição climática desfavorável para a citricultura o ano passado, né? Com temperaturas altas, alguma escassez de chuva aí no primavera, verão, fazendo que interferisse muito nas floradas que ocorrem no período de agosto a dezembro na citricultura, principalmente a principal dela, que ocorre no mês de agosto. Então, é um ano que nós estamos falando de 30% a 35% a menos do que na safra anterior. Sendo hoje teve a segunda divulgação, né, da Fundecitrus, através do PES, que faz o levantamento de produção do estado de São Paulo, junto com o Triângulo Mineiro. E, se eu não estou enganado, foi próximo a 7% a redução para essa safra também, a decorrente dessa estiagem das temperaturas que estão ocorrendo nesse ano. Então, a gente tem uma somatória do ano anterior, tá certo? Ocasionando um menor número de frutos, e aí temos uma estiagem nesse ano, reduzindo o tamanho de frutos também. Então, isso somado... Por outro lado, a demanda está bombando, né, Ezequiel? Muito. Os Estados Unidos consumindo muito suco, a Europa também. O detalhe é que a gente vem de uma safra de 2019 muito grande para a citricultura paulista. Isso fez com que produzisse uma grande quantidade de frutos, automaticamente uma grande quantidade de suco, certo? E, consequentemente, as indústrias e as processadoras estavam armazenado com uma quantidade grande de suco, fazendo com que esse consumo das indústrias não fosse tão apetitoso. Mas, automaticamente, com essa redução de produção, elas conseguiram absorver totalmente a produção, a produção de frutas, né?
O mercado interno que está sofrendo um pouco com isso. Porque quando você manda a fruta in natura para o mercado interno, o que acaba acontecendo? Hoje, está com fruto com tamanho menor, então automaticamente o mercado ele consome muito visual. Quando tem uma casca bonita, tem um tamanho ideal, né? Não muitas vezes pela característica in natura da fruta, né? Pelo seu brix, pelo seu açúcar que tem, né? Então, o mercado interno ele está sofrendo um pouco, tá certo? Mas pela escassez da fruta, tá certo? O preço tem subido muito, certo? E outra coisa... Para o produtor tá bom, então, né? Para o produtor tá bom, para o mercado interno não tá muito bom, e para exportação, creio eu, pelo que você está falando, nos Estados Unidos consumindo muito. E a que você atribui esse aumento de exportação, principalmente? Porque teve boato, agora queria que você confirmasse isso, de que houve um aumento de demanda internacional justamente para as pessoas que estavam com medo de contrair a Covid, né? A suposta gripe, para fortalecer a imunidade, né? E aí o Brasil aí apareceu como um importante fornecedor e acabou exportando mais. Foi isso que aconteceu mesmo? Então, Cassiano, são dois cenários diferentes, né? Você começa a olhar o cenário do consumo mundial, né? E o consumo nacional. Primeiramente, o consumo mundial, você começa a ver que as indústrias ou os estoques mundiais estavam altos de suco. Então, primeiramente, eles consumiram o suco, tá certo? Estava estocado. Isso fez com que a gente tivesse uns preços muito inferiores ao que estava sendo praticado na safra 18 ou até o primeiro semestre da safra 19, certo? Começou em torno de junho, julho, quando começou-se a safra, né, de citros aqui no Brasil, os preços começaram a despencar, porque tinha uma super safra o ano passado, uma grande safra, e isso fez com que aumentasse os estoques e caísse os preços, certo? Esse ano, com a pandemia, o que acabou acontecendo? Consumiu-se o suco que estava estocado, tá certo? Porém, os preços ainda não subiram em dólar. O que teve uma grande vantagem para o setor foi a questão do dólar, que passou de 3,70, 3,80, início da safra de 2019, né? Para hoje na faixa de $5, né? Hoje nós estamos com perto de 5,12, 5,10, mas chegamos há 2 meses atrás a 5,60, 5,70. Então, essa taxa cambial favoreceu muito o setor, certo? Mas a demanda, na primeira momento, eles consumiu-se o estoque que estava, e aí a produção que está de fruto baixo para essa safra, ela tem uma produção de frutos baixos, automaticamente limitou a produção de suco. Então, os preços começam a reagir, mas numa velocidade bem inferior. Agora, o mercado nacional, que é outra característica do mercado mundial, certo? Ele vem aumentando todo ano o consumo de suco fresco, certo? Com a pandemia, isso favoreceu ainda mais. É mesmo? Favoreceu ainda mais. Mesmo com restaurantes fechados e fast food, mesmo com toda essa questão de isolamento, aumentou a demanda. As pessoas em casa consomem mais suco fresco. Exatamente. O que acontece? O brasileiro acabou descobrindo nos últimos anos a qualidade do produto da fruta fresca, né? O suco integral, que tem uma qualidade muito superior a bebidas ou até mesmo os sucos adoçados. E, além do mais, a sua qualidade em termos de saúde, né? Com relação à redução do consumo de açúcar. Então, os brasileiros, a cada vez mais, estão aprendendo a consumir esse produto, isso faz com que aumente a demanda, e tem um detalhe que, o que acaba acontecendo, como eu falei para vocês, a produção foi pequena, reduziu-se em 30%, 35% nessa safra, e o suco fresco, ele não é muitas vezes armazenado, ele tem um shelf life dele muito baixo, você pega e produz um suco, hoje, da produção até, vamos falar, o consumidor final, você fala em 60, 70, 80 dias no máximo. Então, você tem que produzir e, automaticamente, você tem que comercializar e ele ser consumido, né? Então, os brasileiros acabaram descobrindo essa qualidade do produto. Nós temos uma safra menor, a demanda aumentou e os preços acabaram subindo no mercado nacional. Estamos falando de um preço hoje de 30%, 40% superior, 50% em alguns momentos, superior ao mercado interno do que se praticava nos anos anteriores, né?
Um aumento muito importante, né? E que mostra aí reflete esse aumento de demanda. A gente está falando aqui, para quem chegou agora com o Ezequiel e outros representantes da indústria, que eu já vou apresentar novamente. Você que está chegando, fique à vontade, mande sua pergunta aí pelos comentários para interagir conosco. É sempre um prazer para a gente recebê-los, interagir, saber de onde você está falando, você que está reservando esse tempo para nos acompanhar. Bom, a gente falou de suco, agora vamos falar de café. Eu gosto muito de suco, gosto de café, gosto de arroz e feijão também, mas o café eu preciso confessar que eu sou um viciado. E aí vou para o Nordeste agora falar com o Dionísio Barbosa, que é representante aí da Três Corações. Como é que a indústria de café lidou com essa pandemia? A gente ouviu aí o Ezequiel contando agora, Danísio, que aumentou demanda interna, aumentou demanda externa, e no caso do nosso tradicional cafezinho, nosso produto aí tão consumido e cada vez mais consumido também, né, diariamente pelos brasileiros. Como é que foi esse ano de 2020? Então, em termos de consumo, né, e funcionamento do mercado, para nós, a gente está numa cadeia que o que a gente faz com o grão verde é exportar esse grão verde, mas é um volume de exportação de 700 mil sacas aproximadamente, mas para sentir o mercado externo. Então, esse aumento do consumo, que acabou ajudando o negócio de frutas e sucos, ele não teve um efeito tão grande para Três Corações. Nós somos a grande parte da nossa receita, algo como 90%, 88% dessa receita é voltada para o mercado interno. Para o mercado interno, a gente viu o efeito do aumento do custo do café. 2020 foi uma safra boa, foi uma safra muito boa, mas a gente teve dois tipos de pressão que puxaram para cima o custo do café verde, que é o principal insumo do café que você compra na gôndola. Um deles foi o dólar. Então, esse efeito do dólar, ele traz um estímulo natural para o produtor de destinar esse café para o mercado externo, né? Então, você tem uma exportação maior das cooperativas, então isso diminui um pouco da oferta do café para o mercado interno. E um outro fator também é que os fundos internacionais, em toda a questão da pandemia, eles começaram a investir muito também em commodities. Então, tivemos alguns efeitos aí de aumento no custo de commodities, café entre elas, também resultado dessa procura maior de aumento das posições compradas dos fundos, né? Então, isso coloca pressão nos repasses de preço, e a indústria do café é uma indústria que, historicamente, faz esse repasse de forma mais lenta, né? Então, a gente tem esse efeito. Além disso, tem os efeitos inflacionários do mercado nacional. Então, tem aumento no custo de embalagem, por exemplo, tem aumento no custo de outros insumos para outras famílias de produto com as quais nós trabalhamos, como café com leite, cappuccino, achocolatado. Mas, de uma maneira geral, a indústria, no ano de 2020, absorveu uma parte desse aumento de custo e não executou repasse para o consumidor. Outros dois fatores que impactam 2020, que é um movimento interessante, um deles foi, obviamente, o fechamento dos restaurantes, hotéis, cafeterias, por conta da pandemia, né? Então, são negócios que precisam estar abertos para faturar, e esse volume acabou migrando para o consumo dentro de casa. Então, as pessoas que são apaixonadas por café, elas têm o costume, o hábito de tomar um café durante o dia, no escritório, ou tomar um café após o almoço. Esse hábito saiu da porta para fora e ele passou a ser feito dentro das casas das pessoas que estavam trabalhando em home office, né? Então, esse consumo, ele se manteve, ele aumentou ou ele diminuiu? O que aconteceu aí? Porque no caso de suco, o Ezequiel está falando que aumentou, né? Mesmo com o restaurante fechado, que é o maior canal aí de comercialização de maior parte dos produtos, no caso do suco aí teve aumento de demanda. O café também, o pessoal em casa aumentou a demanda por café, ela se manteve? A gente viu, no geral, a companhia deve esse ano finalizar com 6% mais de faturamento bruto, 6% de crescimento. Quando a gente olha cápsula e café torrado e moído especificamente está mais estável, cápsula a gente vê um crescimento maior. Porque o consumo da cápsula é um consumo mais fácil para quem está dentro de casa. Então, imagina, as pessoas que passavam, um solteiro que passa o dia no escritório, ele tem mais facilidade em extrair um café de cápsula do que fazer um café filtrado, né? Então, a gente vê no e-commerce um crescimento muito grande, tanto na venda de máquinas, para pessoas que ainda não tinham a solução de monodose nas residências, quanto o aumento do consumo de cápsulas também.
Aumentou muito a venda de máquinas de café também, não? Esse ano teve uma venda... Mais do que nos anos anteriores? Mais do que antes? Sim, bastante, por conta disso, né? Então, as pessoas que tomavam esse café nas cafeterias passaram a consumir em casa e passou a ter uma procura maior por uma solução de qualidade para a extração da bebida, né? Mais ou menos da ordem de quanto esse crescimento de venda de máquinas de cápsulas aí de café? Pode falar. Olha, a gente está falando de grandes números, algo como 18% de crescimento, de 18% a 20% de crescimento no volume de máquinas. De máquinas. Sim. Então, isso ajudou a compensar quando a gente olha café como um todo, né? Quando olha café como um todo. Uhum. Então, ele teve esse grande fator. E a Três Corações desse ano, Pedro até comentou na entrevista dele na matéria da Globo Rural, que a gente fez a internalização do nosso e-commerce. Então, já a partir de 31 de julho, nós passamos a operar 100% da nossa plataforma de e-commerce, fazendo entregas, por enquanto, a partir de São Paulo e a partir de Eusébio, direto para os consumidores que fazem esse pedido. Muito bom. Vamos falar agora de arroz, de feijão, produto que ficou na boca dos brasileiros como nunca esse ano, né, Flávio? Flávio Vargas, que é diretor e representante da Camil Alimentos, segunda colocada aí na categoria de alimentos e bebidas. Conta pra gente um pouco aí como é que foi esse ano para vocês, Flávio, tendo o arroz no centro aí, debaixo dos holofotes, por causa de preço, disparada de preço, também por causa de exportação. Como foi 2020 para a Camil? Olha, acho que para a gente teve um ano bastante intenso, né? Por curiosidade, o nosso ano aqui no Cetário, ele é junto com o ano safra, né? Então, nosso ano ele começa dia 1º de março. Então, por coincidência do destino, basicamente o nosso ano societário ele começou junto com a pandemia. E o que a gente observou, né, no início? Né? A gente observou o início de uma demanda muito forte vindo, né, do supermercado, e o que a gente entendeu que aconteceu é que, num primeiro momento, né, o brasileiro ficou bastante preocupado que haveria uma crise de desabastecimento, todo mundo correu para o supermercado, se abasteceu, né? Isso acabou tendo impacto em toda a cadeia. Isso causou um desabastecimento também a nível do supermercado e trouxe, né, um aumento expressivo de demanda, né, por conta dessa necessidade de reposição. Então, os primeiros 4 meses, até agosto, setembro, teve uma demanda muito grande por conta dessa dinâmica, e depois a gente notou que você teve uma demanda, né, voltando ali para uma demanda mais normal. Tá? O que a gente, né, entende, né, no contexto Brasil, né, que provavelmente quando o ano se encerrar e você for fazer o balanço do consumo, né, a gente não vê, né, provavelmente não vai ter um aumento expressivo do consumo agregado de arroz, feijão no Brasil desse ano. Mas, dentro dos trimestres, ele teve, né, algumas variações de demanda, o que demandou um esforço adicional e bem intenso da gente como companhia, né, para atender os clientes e para não ter o desabastecimento nesse momento crítico, né? Então, continuando um pouco de arroz, né? E essa dinâmica do arroz, ela também teve um impacto muito grande, né, no preço, né? Então, o arroz ali, nos meses de agosto, setembro, teve um aumento muito grande, né, no custo da matéria-prima, que teve, né, que ser repassado para o consumidor final. E esse aumento, ele veio, né, por conta de uma dinâmica única que aconteceu esse ano, que teve uma demanda muito forte vindo do mercado doméstico, né? No início do ano, ali em março, abril, o arroz brasileiro se tornou provavelmente um dos arrozes mais baratos do mundo, o que viabilizou a exportação. Então, o mercado direcionou parte, né, da matéria-prima para o mercado externo, em detrimento do mercado doméstico. Teve uma desvalorização cambial importante, né? E daí, quando chegou agosto e setembro, o mercado entendeu que
esse arroz que foi exportado no início do ano ia fazer falta, e isso ocasionou com que o preço fosse buscar a paridade de exportação. Então, isso explica o aumento muito grande, né, do preço do arroz. Não fosse isso, talvez teria faltado mais, né, Flávio? O que aconteceu é que, quando as pessoas foram fazer conta, o pessoal reparou que, assim, olha, o que a gente exportou no primeiro semestre vai fazer falta, então a gente vai precisar se reabastecer no mercado externo. Então, o pessoal foram buscar as alternativas, né, que tinham disponíveis, né? Naquele momento, o próprio governo ele entendeu a situação e liberou temporariamente as tarifas de importação, mas, de fato, o que aconteceu? Quando o preço buscou essa paridade internacional, você teve uma mudança grande no patamar de preço, né? E o que é bacana, né, quando a gente fala de Camil, né, todo mundo se lembra, né, do arroz e feijão, que é o DNA da companhia, a origem, mas a Camil, na verdade, é uma grande multinacional brasileira. E a gente observou essa dinâmica também nos outros segmentos de negócio, né? O açúcar, talvez de uma maneira um pouco menos intensa, né? Na parte de pescado enlatado, né, que a gente opera com a marca Coqueiro, com a marca Pescador, também teve uma demanda adicional. E o que é interessante é que essa dinâmica no mercado de consumo a gente viu também nas nossas operações internacionais, né? Nós operamos com liderança no mercado uruguaio de arroz, no mercado chileno, no mercado peruano, e principalmente no Peru e no Chile, que são mercados de consumo, que nem a gente opera aqui no Brasil, teve uma dinâmica muito parecida, né? De, num primeiro momento, muita intensidade, né, por conta dessa preocupação em relação ao desabastecimento, e depois um retorno à normalidade. Então, a gente teve um ano, do ponto de vista de operação, bastante intenso, né? A gente, como todas as outras empresas do Brasil, a gente teve que se preocupar muito em adequar as operações. A gente, né, estabeleceu desde o início, né, um comitê de crise muito pautado em 3 pilares. A gente sempre se preocupou muito com a segurança dos nossos funcionários, a gente se preocupou muito com a manutenção das operações, entendendo que arroz e feijão, alimentação, é um tema crítico, né, não só para a companhia, mas para a alimentação dos nossos consumidores. E a gente também se preocupou bastante em manter a capacidade financeira da companhia, né? Então, garantir a liquidez, né, conseguir ter, né, que as operações estivessem operando de uma maneira adequada, né? Teve também, nesse momento, uma preocupação muito grande, né, de responsabilidade social, de entender o que estava acontecendo no entorno, né, perto das nossas comunidades, para conseguir também retribuir nesse momento, né, de necessidade. Então, a gente tem um ano bastante positivo, né, e olhamos aqui para frente, né, com bastante cautela, né? O que isso que eu ia te perguntar. Aproveitar que você está falando já de 2021, né? Você falou aí que tem essa preocupação com o abastecimento, são produtos tão consumidos, né, diariamente. Como que queria que você já começasse, já que você está com a palavra, falando como que você está vendo 2021, né? Olhando tudo que aconteceu em 2020, e lembrando que o caso do arroz, né, é um produto com uma produção extremamente concentrada no sul e um consumo no Brasil inteiro. Pelo que você está falando aí, não só no Brasil, o consumo explodiu, né? O Brasil acabou tendo o produto mais barato do mundo, e por isso que a gente aproveitou essa oportunidade para exportar. Como que vocês estão vendo 2021? Tem risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu esse ano, exportar mais e acabar aumentando o preço internamente, ou não? Não, a gente entende que esse ano não deve estar, o mercado ele já está mais ou menos acomodado, né? Então, essa dinâmica de viabilização da exportação, ele aconteceu por conta do descasamento de preços que você tem entre o mercado interno e o mercado externo. Isso aconteceu de uma maneira muito rápida e muito intensa quando veio a crise. Hoje, o mercado está bem acomodado, né? Então, mantendo esses patamares de câmbio, né, no cenário que a gente está visualizando, né, da oferta, né, que a gente deve ter de arroz no mercado esse ano, a gente
enxerga um mercado mais estável, né? A gente não vê, né, do ponto de vista de preço, né, o preço operando de uma maneira muito abaixo do patamar atual, né? Então, o preço, na nossa visão, ele deve continuar alto. E a safra é boa, né, Flávio? A safra que vem é um pouco maior do que essa última, né? Ele é boa, mas, né, por outro lado, o preço ele já está operando perto da paridade do internacional, o câmbio continua bastante desvalorizado, a gente deve encerrar esse ano com estoque de passagem muito baixo, então, né, o equilíbrio de oferta e demanda, a gente não vê, né, muito espaço para você ter um movimento tão brusco de preço quanto teve o ano passado, né? Do ponto de vista de demanda, o setor é resiliente, então a demanda agregada do Brasil deve permanecer nos mesmos patamares que vem operando nos últimos anos. Então, a gente vê, né, até uma característica nossa de ser uma empresa bastante defensiva, bastante resiliente. Talvez a nossa maior preocupação é em relação ao bolso do consumidor, né? Então, a crise, né, tomara que 2021 ela chegue ao final, mas ela vai deixar cicatrizes importantes, né? Você tem um endividamento grande, né, do Brasil, né? Você teve um desemprego. Os próprios produtores rurais, né, de arroz mesmo, né, viviam aí anos de... A gente mostrou isso, de 11 safras, 9 foram prejuízo, né? É verdade. Acho que os produtores nesse último ano, acho que eles não têm o que reclamar. Eles conseguiram pagar as contas. Tiveram ali um ano lá de Juscelino Kubitschek, né? Fizeram 5 anos em um, provavelmente, né? Mas eu acho que a preocupação que a gente tem é com o bolso do consumidor, né? Então, essas cicatrizes vão ficar, o consumidor começa a ficar mais seletivo, ele vai continuar comendo arroz, mas pode comprar um arroz de uma menor qualidade, que tem um preço ligeiramente menor, que você tem uma margem um pouco pior. Então, a gente sempre fica feliz com o resultado que a gente teve durante esse ano, mas a gente tem bastante cautela e muito pé no chão de olhar para a operação, né, continuar sempre preocupado com custo, com eficiência operacional, que é o que garante essa longevidade no longo prazo. Tá certo. Passar a bola para o Ezequiel, você que está no setor, falou agora de aumento de demanda internacional, também demanda brasileira por suco, principalmente, né, Ezequiel? Como é que vocês estão olhando para 2021? Essa demanda se continua aquecida? E por quê? Sim. Então, Cassiano, nós estamos falando de uma cultura perene, né? E aí você começa a enxergar que nem... Nós tivemos um ano muito quente esse ano, com uma estiagem muito grande, e a florada para a citricultura ocorre de agosto a dezembro, o principal dela, né? O crescimento, o pegamento do fruto, o que vai determinar a safra do ano seguinte. Então, a gente está sofrendo muito, certo? Com essas temperaturas, com essa falta de água que aconteceu aí, em muitos pomares, principalmente ao norte do estado de São Paulo, que teve pomares que morreram, certo? Perda de safra desse ano, teve pomares plantas que acabaram soltando todos os seus frutos. Então, a gente tem uma perspectiva de produção para 2021 baixa. Hoje, nós estamos... É duro falar se vai ser menor ou igual à que atual, que já é inferior a 2019. Quando que é a definição dessa safra, para quem está assistindo a gente? Quando que a gente consegue saber a safra vai ser boa, tão boa quanto a última, ou abaixo ou acima da última? Bom, primeiro agosto, setembro? Nós estamos rezando para a chuva. E aí que vem uma florada para ajudar o que tem hoje nas plantas. A gente deve ter um número estimado aí, divulgado para o Estado e para o mundo, né, que acompanha a citricultura no Estado de São Paulo, em final de maio, que a Fundecitro, junto com o PES, deve divulgar essa informação. Mas ela hoje não está sendo uma expectativa positiva. Aí, de outro lado, você enxerga uma condição de produção menor. Aí você vê uma condição que nós somos muito dependentes de
insumos e defensivos, tá certo? Que são baseados em dólar, né? Então, você tem um incremento de custo de produção nesse aspecto. E expressivo, né? A gente está falando de um dólar 5,5, né? Exatamente. E mesmo que o dólar venha a cair, que é a expectativa que venha a cair para frente, né? Então, você começa a somar, são 3 ou 4 fatores que não são muito otimistas para o citricultor, né? Você começa a ver uma expectativa de produção baixa para 2021, certo? Você começa a ver preços de insumos, tá certo? Com valores mais altos. A gente está adubando o pomar em setembro, novembro, dezembro, janeiro, certo? Para uma produção que vai começar a ser colhida lá em maio, junho. Ou seja, com dólar alto e com uma perspectiva de dólar baixo. Então, se realmente isso vir a concretizar, essa entrada de dólar que está ocorrendo no país, esse aporte que está vindo de dólar para o país, jogando o câmbio para baixo, isso vem a acontecer, o que acaba acontecendo? Você tem um custo de insumos alto com preço de comercialização baixo, em termos de dólar. Você pegou um momento de comprar seus insumos com dólar mais alto e você vai comerciar seus produtos com um dólar mais baixo, né? O ideal seria comprar com esse dólar a 5,5, mas vender a dólar a 7, né? Mas não é o caso, né? Tá todo mundo falando que vai ficar nesses 5,5. Hoje você fala até expectativa, você fala algumas pesquisas aí, alguns bancos acabam divulgando até um 4,20 para 2021, né? Então você começa a ver uma tendência de dólar baixo. E nós estamos falando de um setor que depende muito da exportação e do dólar, do câmbio, né? E então você começa a somar todos esses fatores. E ainda mais tem um outro detalhe. Quando você tem um custo de produção, a gente vai adubar, vai tratar, vai manejar um hectare, certo? Seja ele que tenha 1.000 caixas, seja ele que tenha 800 caixas ou 500 caixas. Se você tem um custo para manejar em cima e tem uma produção de 1.000 caixas, então você tem um custo dividido por uma produção alta, teu custo é baixo. Mas se tem uma expectativa de produção baixa, com custos de insumos atrelados a um dólar mais alto, então a expectativa nossa de custo da laranja, o custo do produto, seja um custo alto. Ou seja, Ezequiel, você está falando aí, está traduzindo o que pode acontecer em 2021 de um preço de suco de laranja um pouco mais alto para o consumidor, para o produtor, ou não? O detalhe porque a oferta cai, o preço está alto porque o custo está alto, o produtor precisa, de certa forma, né, pagar essa conta, e aí a gente deve ter esse preço aí buscando o equilíbrio, né? Vai ficar um preço mais alto do que atual. Muitas vezes, o que acaba acontecendo, né? Que nem todas essas despesas que acabam... você não consegue transmitir ou transferir para o consumidor, né? Então, você muitas vezes acaba absorvendo isso dentro do seu processo, né? Nós estamos falando de uma empresa agrícola que um pomar de laranja ele dura 20 anos. Se você for olhar anualmente, esse ano tem um resultado positivo, outro ano positivo, você não mexe com a agricultura. Se você não começar a olhar no período produtivo e olhar a rentabilidade do negócio como um todo, você não entra na agricultura. Então, é ano para tentar zerar a conta, talvez ter alguma coisinha positiva, tá certo? É um ano com muitas dificuldades, 2021. E com uma expectativa que essa questão da pandemia se resolva essa questão política, que essa briga que ocorre, que desestabiliza qualquer setor produtivo, né? Essa questão da vacina que venha ou não venha, começa a disputa para cá ou para cá, mas seja uma vacina que venha para resolver o problema nosso, de todos, tá certo? De forma geral, seja ele para os funcionários, seja ele para o consumidor, seja para o país como um todo, né? Então, algo que é muito importante e venha cada vez, vamos falar assim, numa velocidade rápida, resolvendo para todos, sem usar ninguém de cobaia, né? Vamos falar assim. E ainda se isso acontecer, tem uma previsão de recuperação lenta, né? O setor tem um ciclo, né? Você está falando de um ciclo aí que não é tão rápido para se resolver, né? Exatamente. 2021, pelo que você está falando, já se desenha
hoje mais difícil do que foi 2020 para a indústria de suco, né? E café... Já está sendo difícil e vai ser difícil, certo? Já está sendo difícil, porque como comentei anteriormente, lembrando que nós estamos com 30% a 35% de produção abaixo. Já temos custos, já temos uma produção menor. O que está favorecendo e muito para o setor é o dólar mais alto, certo? É o dólar e café, hein, Danise? Vamos falar de café agora, saindo um pouco do suco, falando de arroz. Café para 2021. O que acontece com esse segmento tão importante? 2021 a gente acredita que vai ser um ano de muito trabalho, um ano de muita inovação. O café é um segmento que tem inovado nos últimos anos, né? A gente vê lançamentos de cafés especiais, você vê a popularização maior das cápsulas, as tecnologias de máquinas avançando. Então, a gente entende que 2021 vai continuar esse caminho. Óbvio que toda a situação de 2020 com a pandemia, ele desacelerou um pouco o crescimento dos cafés especiais, porque são cafés mais caros, né? A gente viu que tem um fenômeno interessante em 2020 também, é que com a queda da renda das famílias, você tem uma migração clara, né? E uma busca por marcas mais baratas dos produtos, né? Nós temos no nosso portfólio mais de 20 marcas. Mas, por outro lado, você também tem uma identificação maior com marcas de propósito. Então, 2021 é um ano de continuar o trabalho de se conectar com o consumidor, oferecer para o consumidor diferentes formas de experimentar o nosso produto em diferentes ocasiões e entregar muita inovação, um ano de muita resiliência e muito otimismo. A gente também tem uma preocupação com o bolso do consumidor, porque a gente está vendo esse movimento inflacionário, né, que em parte vem pelo aumento do dólar, em parte vem pelo fechamento de algumas indústrias. Acho que travou um pouquinho o áudio do Danísio. Voltou, daqui a pouco ele volta. Ele estava falando aí da indústria de café. Será que o Danísio conseguiu voltar? Bom, qualquer coisa. Voltou. Travou de novo. Faz parte, né? O Danísio está numa região do Nordeste, e a gente sabe que está ao vivo, né? Acontece, às vezes depende da conexão, oscila muito. Mas queria continuar aqui. Danísio voltou. Quer concluir? Pode concluir, Danísio, vai. Não, então é isso, é um ano de continuar reconectando, continuar oferecendo para o consumidor tudo que a gente pode, e a gente espera que 2021 resolva-se de vez tanto a questão do ambiente político e econômico, para que a gente tenha, né, para que retome o crescimento, e que os bares, restaurantes, todo o consumo fora de casa consiga voltar à normalidade, né? Que a economia volte a crescer, obviamente com proteção e segurança para todos, né? Tanto para o nosso próprio povo, mas também para o nosso consumidor se sentir seguro de voltar a consumir café e outros tipos de alimentos fora de casa. Ô, Danilo, você está falando aí, você falou algumas palavras que são muito comuns, a gente tem ouvido aí das indústrias, não só de agro, né, mas de todos os setores, que foram inovação, conexão, né, e aí eu acrescentaria aqui digitalização, que foi o que todos nós nos tornamos, né, adotamos nesse ano de 2020. Como que vocês estão vendo esse mercado de comércio digital, ou como essas ferramentas digitais podem ajudar de alguma forma nesse cenário depois da pandemia, né? Isso veio para ficar, essas alternativas que todos os negócios seguiram, né, para conseguir driblar aí o comércio fechado e tudo mais. Como que vocês, como indústria de café, e aí depois eu queria que os outros convidados também comentassem, estão olhando para essa questão do digital na comercialização, enfim, na própria produção, né? A gente sabe que o produto está cada vez mais também tecnificado. Como que vocês estão olhando para isso? Bom, a gente vem fazendo investimentos, né? Como eu falei anteriormente, agora em julho nós internalizamos o nosso e-commerce, então isso requer um investimento grande em toda a plataforma de tecnologia da informação, e é uma forma de se comunicar, de se conectar com o consumidor, certo? De oferecer conteúdos sobre café, de oferecer produtos relacionados a café. Então, nós temos a nossa plataforma que a gente chama Mercafé, que é o mercado do café. Então, lá você pode encontrar tanto os cafés especiais,
até mesmo produtos relacionados a café, como porta-cápsulas, xícaras especiais, filtros, outros tipos de produto. Então, o investimento em tecnologia, ele veio para ficar. Eu acho que essa questão da pandemia acelerou muito o desenvolvimento e a transformação digital das companhias, o que é uma oportunidade de oferecer para o consumidor mais um canal, mais uma alternativa. Ele pode comprar no varejo, como ele sempre comprou, ou ele pode encontrar em canais específicos, como o e-commerce, por exemplo, produtos destinados para essa plataforma, como cafés de linhas diferenciadas. E, além disso, também é uma forma de trabalhar melhor a eficiência operacional. Então, por meio da digitalização, a gente consegue ter um contato mais próximo com o pequeno varejo, né? Mais próximo, mais frequente, com uma velocidade maior. Né? Então, explorar outras formas de trabalhar com o cliente, com o varejo, de se conectar com o consumidor e também trabalhar nossos processos internos de uma forma mais eficiente. Então, eu entendo que essa aceleração da digitalização não só veio para ficar, mas tende a continuar se desenvolvendo. A gente está falando de café. Café parece já ser algo mais, vamos dizer assim, sólido, né? Essa questão de comprar a cápsula pelo correio e recebe a caixinha de cápsula, ou a própria máquina, né? Que você falou que teve um aumento grande aí de vendas. Mas o caso da Camil aqui, da Agroterenas, a gente está falando de suco, basicamente, e arroz, né? Feijão e outros produtos que a Camil tem. Como que vocês aí, Flávio, estão lidando com essa questão da digitalização? Vocês estão tendo também essa preocupação em se conectar com esse consumidor de alguma forma, com a ajuda dessas tecnologias digitais? Como que vocês estão lidando com isso, trabalhando isso? Acho que quando a gente fala para fora, hoje a gente tem uma concentração muito maior na comunicação. Né? Então, hoje em dia, do ponto de vista de marketing, né, você trabalhar, às vezes, o above the line, como o pessoal fala, acaba sendo uma estratégia muito dispersa, muito cara. Então, acho que principalmente nessa parte de mídias digitais, você conseguir fazer, né, você chegar no seu cliente de uma maneira mais eficiente, mais efetiva, é onde a gente acaba alocando, né, a maior parte dos nossos investimentos em marketing. Né, do ponto de vista de atingir o cliente, né, numa plataforma B2C, esse ainda é um sonho que a gente tem discutido muito aqui, se faz sentido ou não. Né? A gente tem um produto diferente, que ele tem um valor agregado menor, né? Então, quando você compara, né, o preço, né, o valor, né, de 1 quilo de arroz comparado com o que você tem de café numa cápsula, é outro nível de valor agregado, então você acaba tendo um desafio logístico de como você faz entrega de uma maneira eficiente para manter um preço que seja competitivo ali muito grande. Então, num primeiro momento que a gente acredita, né, nessa dinâmica de atingir direto o consumidor, é através de parcerias com plataformas, né, de e-commerce, né, e incentivar também esse novo canal que está surgindo, que é o cliente, né, ao invés de ir no supermercado físico, ele tem buscado conveniência nas plataformas online. Agora, onde a gente tem, né, um mapa, né, muito forte e um desejo muito grande de utilizar a tecnologia e digitalização, são aqui nos nossos processos internos. Né, a gente entende que tem muita eficiência em processos, desde um processo financeiro, né, um processo de logística, de você colocar muita automatização nos processos, muita tecnologia para fazer uma gestão mais eficiente das suas rotas, uma gestão mais eficiente do seu caminhão. Você também, né, a gente tem uma preocupação de como que a gente melhora toda essa experiência de compra para o nosso cliente, que é o varejista, de ter uma plataforma que seja boa, que uma plataforma de autosserviço, que a pessoa consiga acompanhar, né, desde de fazer uma compra até conseguir acompanhar o pedido, a entrega, né, fazer toda a parte do atendimento ao cliente num único lugar. A gente também acredita muito, né, em criar um ferramental de venda que aumente muito a produtividade do time, né? Então, você ter
né, a capacidade de você ter tecnologia, ter conhecimento, para ter a capacidade de oferecer o portfólio certo para cada cliente, do ponto de vista de produto, do ponto de vista de preço, do ponto de vista de quantidade. Então, a gente está buscando fazer aqui um desafio interno de conseguir provocar essa evolução de uma maneira muito rápida na companhia, mas num primeiro momento mais focado, né, nos processos internos, onde a gente acredita que tem muito valor para ser gerado, tanto do ponto de vista de eficiência, quanto do ponto de vista de qualidade. E vocês, Ezequiel, como que vocês aí olham para o digital? Olha, Cassiano, primeiro, assim, eu vejo que daqui a alguns anos nós vamos enxergar, assim, teve a Revolução Industrial, teve o Covid-19, a pandemia, né? Porque e a Revolução Digital, né? Exatamente, um momento que foi antes pandemia e pós-pandemia. Nós estamos falando de uma empresa estritamente agrícola, aquela que você vai, trabalha, chega de tarde, com terra na botina para chegar em casa, né? Então, ou seja, de pé no chão mesmo no solo. E aí você está falando de uma cultura, além disso, ou seja, a agricultura ela é mais lenta do que muitas vezes uma área industrial, muitas vezes uma área de tecnologia mesmo, de comunicação, né? E, além disso, você tem somado uma área agrícola, uma cultura perene, que nós estamos falando que é muito mais lento as mudanças, né? A implantação das mudanças que ocorrem, das coisas, das novas tecnologias que acabam ocorrendo. Que você planta uma muda hoje de uma árvore, você vai ter resultado aqui 5, 6, 7, 8, 10 anos, que você vai conseguir ter uma avaliação mais concreta sobre isso, né? Ou seja, é uma cultura muito mais resistente do que existe naturalmente. Porém, essa pandemia que ocorreu, de um lado positivo, né, que se acaba vendo, que ela fez com que as pessoas acabassem muito mais respeitando umas às outras, acabassem muito mais se comunicando de uma forma digital. O home office hoje é concreto, acho que é difícil uma empresa que não tem isso implantado nela. A gente está muito forte nesse quesito, a área administrativa, financeira, escritório, e isso é uma coisa que não vai voltar ao normal. Isso se concretizou e vai se permanecer por muitos anos. Isso é novo e é implantado, não vai voltar, certo? Você não vai chegar e ver aquele escritório cheio de gente mais. Hoje, uma pessoa fica na casa dela, outro está viajando, muita gente mudando para a praia, para trabalhar da praia, tá certo? Num setor que era estritamente presencial, certo? Então, isso é algo que aconteceu com a pandemia. Outras coisas que já vinham acontecendo, né? A questão da digitalização, né? A gente vinha implantando um monitoramento de tratores, e dificultando, tinham pessoas que tinham dificuldade com isso, com a digitalização do processo. E hoje, isso, como tudo você tem que fazer através dessa forma, ficou muito mais fácil, até mesmo para a implantação. Então, houve tanta quebra de paradigma que esses processos dentro das empresas acabaram sendo facilitados, certo? A cada dia mais, as empresas têm que se tornar mais competitivas. Há 5, 10 anos atrás, a gente tentava, vamos reduzir um trator, um caminhão, tá certo? Hoje você fala em reduzir horas, minutos, certo? Então você acaba indo por detalhe das coisas, né? Para conseguir reduzir os seus custos e se tornar competitivo e fornecer um produto competitivo para o consumidor. Além disso tudo, houve uma mudança de consumo do próprio consumidor. Por quê? Anteriormente, apesar da situação toda, ele tinha uma busca, muitas vezes, havia
uma mudança gradual de buscar produtos com qualidade, certo? Hoje, essa mudança acelerou e cada vez mais o consumidor está buscando consumir produtos mais saudáveis. A questão de frutas, a nível nacional, você vê que teve um aumento muito grande com isso. Alimentos saudáveis, certo? Alimentos funcionais, bebidas saudáveis, bebidas funcionais. Então, a pandemia em si também teve uma mudança, acelerou essa mudança que vinha vindo gradativamente. Então, a gente vai conhecer o mundo antes pandemia e o marco pandemia após pandemia, né? O que a gente só tem que tentar sair logo dessa situação e ficar com os lados positivos de toda essa experiência, né? De toda essa tragédia que aconteceu a nível nacional e mundial, né? Foi uma pausa muito importante, né, do mundo, né? Apesar de todo o prejuízo, né, e de, claro, muitas vidas, né, que nos deixaram, foi uma pausa muito importante para a gente refletir justamente isso que você falou, né? O que importa? Preciso, né, ter todo esse monte de gente dentro do escritório, né? Esse foi só um dos exemplos que você trouxe. E aproveitando o que você falou agora, eu queria que cada um de vocês, já que a gente está falando de pós-pandemia, né, torcendo para que acabe logo isso tudo, o que vocês acreditam, como vocês veem 2021 como um desafio, né? Alguns já falaram aqui do ambiente político, que é muito importante para ajudar e não atrapalhar, mas quais outros desafios que vocês, em cada setor aí que vocês atuam, vocês destacariam que vai ser muito importante em 2021? Começando por você aí, Danilo. Não, eu volto a reforçar a questão do ambiente político, não só a questão das brigas e confusões, mas de seguir com a agenda de reforma, né? A gente precisa de um ambiente mais racional tributariamente para conseguir atrair investimentos, para fazer as empresas continuarem crescendo e para ser um ambiente mais simples, né? Então, essa é uma das reformas necessárias e que são desafios para 2021. Uma vez vencido, né, a gente sabe que toda essa questão da pandemia fez com que nós fizéssemos uma parada e revíssemos as prioridades, né? Afinal de contas, proteger as pessoas e salvar vidas passou a ser a prioridade. Uma vez vencido isso em 2021, a gente precisa voltar a pensar em como esse país crescer, como fazer as reformas necessárias para isso. E isso não é um papel só do governo, né? Isso também é um papel de cada empresário, de cada companhia, de gerar renda, gerar emprego, de oferecer produtos para os consumidores e, junto com o ambiente político, trabalhar o ambiente econômico, fazer o país voltar a crescer sustentavelmente. E você, Flávio, qual o desafio para a indústria Camil Alimentos em 2021? Eu acho que para a gente, né, eu acho que o ambiente político, obviamente, todo mundo tem que conviver, mas ele é um fator exógeno que afeta toda a indústria. Eu acho que para a gente, o maior desafio é o impacto que essa crise gera no bolso do consumidor, né? O consumidor vai sair com um poder aquisitivo menor, né, mais sensível, e isso acaba afetando, né, toda a dinâmica, né, de qual que é o produto que ele escolhe, né? Então, a nossa preocupação é essa, né? Qual que é o efeito dele, né? Quão seletivo ele vai ser, se ele vai continuar privilegiando as marcas que são tradicionais no mercado, ou se ele vai, né, nesse momento, pensar mais com o bolso, né, e comprar, eventualmente, um produto de menor valor agregado que acaba sendo menos rentável para a gente. Então, por isso, a nossa preocupação, sempre do ponto de vista de execução, né, tanto do ponto de vista de venda, de conseguir, né, manter, né, a nossa escala, quanto do ponto de vista de custo, de ter uma eficiência em todos os processos operacionais para que a gente consiga manter a saúde da companhia. Tá certo. Obrigado, Flávio. Ezequiel, por favor, qual o seu desafio, sua visão de desafio para 2021? Bom, Cassiano, a gente tem um desafio grande, como eu comentei, eu acho que durante a conversa hoje aí, questão de custo, a gente tem um desafio em termos de produção, vamos ter uma produção não muito positiva, tá certo? Tentar manter eficiente todo esse processo produtivo nosso, chegando
ao consumidor de uma forma que ele consiga manter esses consumos, tá certo? Para não substituí-lo por outro produto, às vezes até de pior qualidade. Então, a gente manter a qualidade com um preço competitivo, com um custo competitivo, a empresa se tornando saudável, né, vamos falar assim, financeiramente, mantendo todos esses desafios que existem, que além do que eu estava comentando, existem outras coisas que estão vindo por trás aí, certificações, exigências na questão de saúde, FFC e assim por diante, né? Então, a gente tem que manter essas garantias com relação ao que existia na questão da pandemia, essa segurança alimentar do produto lá para o consumidor, e você manter isso durante uma pós-pandemia, certo? São desafios internos, e o grande desafio, eu acho que a gente conseguir fazer com que esse Brasil tão rico, com pessoas muito competentes, certo? Com muitas pessoas querendo crescer, muitas empresas querendo que a coisa vá para frente e tentar essa administração pública se organize e nos ajude o brasileiro a continuar numa trajetória para a gente minimizar esse 2021 que economicamente e talvez fiscalmente seja muito complicado, né? Então, rezar bastante, né, para que isso tudo aconteça. E essas diferenças nessa administração pública se acerte e volte a olhar para o Brasil e não para a campanha, não para a reeleição e assim por diante, né? Muito bom. Meus caros, queria muito agradecer a todos vocês aqui que dedicaram essa exatamente uma hora agora, nós completamos nessa live. Dar os parabéns de novo para vocês três e para as empresas que vocês representam e todos os seus colaboradores, que são milhares, creio eu, né? A gente está falando aí de 3 grandes indústrias, Camil, Três Corações, Agroterenas. Desejar um excelente final de ano para vocês, já que a gente provavelmente não vai se encontrar e não vai mais se ver esse ano, e desejar um 2021 muito melhor para todos vocês, para as empresas, seus colaboradores, familiares, e para vocês que estão nos assistindo também, muito obrigado pela audiência. Quero lembrar que nessa edição da live da revista Globo Rural, a gente destacou aqui 3 empresas que foram destaque do Prêmio Melhores do Agronegócio em 2020, que resultou em um anuário que está aqui na minha mão, vou mostrar para vocês. Se vocês ainda não conferiram esse anuário, corra na banca, garanta o seu, que está muito legal. Tem aqui um pouco de todas as empresas, as 25 melhores empresas que atuam em diferentes segmentos, como elas enfrentaram 2020, como foi 2019, e também um pouco de como vai ser 2021. E é isso, queria agradecer, vocês estão aqui. Quero também lembrar que agora a gente encerra essa live com um pouquinho do que vem por aí. A próxima edição da revista Globo Rural, que está chegando às bancas, traz aí as tendências para o ano de 2021. Um ano muito desafiador para todo esse setor, mas que, se Deus quiser, e a política e tudo mais nos permitir, a gente vai chegar aí ao primeiro trilhão de faturamento do agronegócio em 2021. Obrigado para vocês de novo, Flávio, Ezequiel, Danísio, e fico aqui à disposição, a revista Globo Rural também, e até uma próxima. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, Cassiano, Danísio, Flávio, ao pessoal que está nos acompanhando. Obrigado a todos, foi um prazer. Valeu, Danísio, até mais.